Bom dia, bom dia. Tudo bem? Vou fazer um cafezinho. Fazer um cafezinho aqui só para vocês terem uma ideia. Tá certo? De água fervendo. Fazer um café. Diz que não se deve ferver muito a água para fazer o café, porque quando a água entra no meio do pó, ele vai queimando o pó e aí você vai perdendo o aroma do café, né? Lavar a térmica aqui com água quente. Essa madrugada aí, sabe aqueles sonhos meio bem loucos que você tem? E hoje eu tive um sonho assim bem profético. Pela manhã assim eu sonhei que eu estava na minha casa, no meu apartamento lá em Curitiba, e do nada assim eu vi que eu estava com 2 fogaréis acesos do fogão aceso, fazendo algumas coisas. E aí, quando eu fui ver esse fogo, eu gosto de lavar a louça antes de fazer as coisas. E saiu um monte de pardalzinho filhote no meio da chapa do fogão. E eu fiquei preocupado, né? Eu tô com meu pai muito doente e a gente tem, graças a Deus, a gente tem o dom aí da revelação. A gente não vive da igreja de revelações, a gente procura sempre buscar a revelação da palavra. Porque a palavra, ela por si só, não somente aquilo que está escrito nela, mas tem as entrelinhas delas. Isso é muito importante que você saiba. Toda palavra ela tem 2 sentidos. Independente, ela vai haver 2 sentidos. E tem que você saber qual que é a base da palavra para ter o conhecimento do verdadeiro sentido que ela está trazendo para nós. Porque as pessoas elas tentam interpretar de várias formas. Como que as pessoas conseguem interpretar a palavra de Deus num mundo onde estamos aí com quase 8 bilhões de pessoas? E se essas 8 bilhões de pessoas tivessem ao seu alcance, nesse momento, a palavra de Deus, lendo o mesmo texto, qual seria a interpretação dela em relação a tal texto? Se você olhar assim, você poderia fazer uma base até mesmo num grupo de família, né, célula, nesses grupos pequenos que as igrejas estão fazendo, ou até mesmo os grupos de celular, sobre esta palavra. O que você entende dessa palavra? Lembrando que a pessoa quem questiona o que você entende dessa palavra não pode de maneira nenhuma interferir no que a pessoa entende. Não é a hora de explicar se ela está certa ou ela está errada. Muitas vezes a gente precisa entender o que as pessoas entendem por aquilo que estão vendo. Certo? Porque por muitas vezes você pode colocar uma semente na mão de uma pessoa. Uma semente. E essa semente você pode pôr na mão de cada um e sem você questionar nada. Você pode perguntar assim: o que você está vendo? A pessoa vai falar assim: eu estou vendo uma semente. Sim. A outra fala assim: é uma semente de, exemplo, uma semente de laranja.
A outra pessoa fala assim, tô vendo uma semente de laranja. E a outra fala assim, tô vendo uma árvore. Tô vendo uma produção de laranja. Tô vendo, né, um pé cheio de laranja. E assim vai. Cada pessoa, ela vai ter a sua interpretação. Por isso que é muito importante respeitar as pessoas com as suas interpretações. Porque a interpretação, ela é válida. Porque cada um tem a sua interpretação na circunstância que está vivendo. Você compreende? Então, quer um exemplo? Bem rapidinho. Trânsito. Você está com pressa. Você pega todos os semáforos fechados. Qual que é a tua interpretação do semáforo fechado? Pô, esses semáforos são demorados, esses semáforos estão me atrasando, esses semáforos estão... Para que tanto semáforo? Você chama a sua atenção pela quantidade de semáforo. Mas quando você não está atrasado, você está passeando, e mesmo assim você anda pelo mesmo caminho e para nos mesmos semáforos, você não questiona se ele está vermelho, se ele está demorando. Não. Então a interpretação daquilo que você está vendo neste momento depende do teu estado emocional, teu estado espiritual, sabe? Nesse momento. Então, em primeiro lugar, quando você for interpretar qualquer que seja, daí Nilda, tudo bem? Deus abençoe. Manda a localização daí da sua cidade, clica aí no aviãozinho, marca uma pessoa. Vamos estar falando sobre a ansiedade ao cadeado da fé. E estamos fazendo um cafezinho aqui. E a gente precisa compreender porque que o estado emocional que a gente vive altera o resultado das nossas decisões. Por isso que é muito importante você estar sempre buscando, quando for decidir fazer qualquer coisa, se posicionar estando bem emocionalmente, porque isso vai alterar sim teu estado, teu resultado. Você tem que estar em paz com você mesmo e saber o que você quer e saber o que você pretende, porque as suas decisões terão resultados permanentes após elas para um futuro bem próximo. Então, quer dizer que você tomando uma decisão, pode ser que seja uma decisão de um casamento, pode ser uma decisão de negócios, e dentro desse contrato você não consiga se desvincular por uma questão de prazo. E aí você paga um preço alto por não ter tomado uma decisão com muita cautela. Por isso que a ansiedade, ela inibe, cega aquilo que realmente nós podemos acreditar. Olhando muito claro para a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 15 e até o versículo 34, ali você vai ter uma base teológica muito forte, aonde Mateus fala sobre as questões da ansiedade, daquilo que realmente tem valor dentro do reino de Deus e aquilo que realmente tem validade diante de você, diante de Deus. Qual é o teu valor
diante de todas as coisas que Deus criou. E muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus por achar que Ele não tem dado atenção às nossas ações, aos nossos pedidos, mas por muitas vezes nós tomamos posicionamentos precipitados, sem a consultá-lo, ou até mesmo somente por emoções, e as emoções são muito técnico. Por que eu digo para você isso? Porque todo ambiente é preparado para ter um resultado. Olha só. Todo ambiente é preparado para ter um resultado ao qual aquela pessoa está buscando em você. Que ambiente é esse? Se você vai num ambiente onde você vai aprender ou foi convidado para participar de uma situação onde requer uma compra, participar de algum concurso, participar de algum treinamento, e certamente no final a pessoa vai vender esse produto, todo o ambiente ele é preparado categoricamente para que você, certo? Aí o café. Categoricamente preparado para você, no final das contas, comprar o que ele está vendendo. Isso é fato. Se você foi num lugar, você vai ouvir e acredite. A ação sempre é a mesma. Se você for em 10 reuniões dessa mesma pessoa, você vai escutar as 10 chamativas, chafariz que ele coloca ali sobre alguns temas, as mesmas. Ele vai colocar os mesmos vídeos, ele vai colocar os mesmos testemunhos, ele vai fazer as mesmas coisas para atingir o seu alvo. Mesmo que você esteja ali, certo? 10 vezes, tá? E aí aquilo ali não te convence, você vai achando que vai ter alguma coisa de novo, não terá nada novo. Não vai. Não perca seu tempo. Você só vai conseguir adquirir algo novo buscando em gente nova. Daí, Maria Aparecida, tudo bem? Como é que você está? Então, tudo isso é importante. Então, quando nós colocamos a nossa ansiedade, certo? Lance a sua ansiedade no Senhor, certo? Para que Ele possa cuidar, Ele traz uma palavra muito poderosa. Eu vou estar aqui, ó. Agora o café está quase pronto, né? E eu vou virar aqui a câmera só para vocês verem uma das passagens. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões miram e roubam. Eu já comento sobre isso. Mas ajuntai tesouros no céu, onde tem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, da sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Então eu parei aqui
no versículo 24 do Mateus 6, só para explicar uma coisa. O maior inimigo de Deus diante do homem não é o diabo. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não tem poder sobre o seu futuro. Não tem. O diabo já é um derrotado. Toda ação que impede você de chegar a Deus são aquilo que você tem guardado no teu coração. Lembra daquela palavra do Salmo 119, versículo 11? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O único Deus que impede a presença de Deus na sua vida é o dinheiro. E nós temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, podemos ficar ricos, podemos ter muitos bens? É claro que podemos. Sim, com certeza, e deve buscar a prosperidade sempre. O que você não pode, de maneira nenhuma, é ter um coração que idolatre o dinheiro. É isso que a palavra de Deus fala. Quando você coloca o dinheiro no teu coração, você está dizendo para Deus que não precisa dele. Tá certo? Que não precisa dele. E isso é muito sério. Se Deus colocou isso na palavra dele, que ele não aceita dividir, ele não aceita dividir o seu altar com Mamon, porque ele sabe que o coração do homem, em primeiro lugar, é enganoso. Segundo lugar, propenso a pecar. E terceiro, o homem é uma pessoa carnal e que leva, dentro de Gálatas, ali a partir do versículo 16, capítulo 5, versículo 16, os desejos da carne. Porque nós estamos fragmentado, forjado nesse planeta que chama Terra e que somos apegados a tudo que os nossos olhos vê. Lembra dos seus olhos bons e dos seus olhos maus, dos seus olhos de luz, dos seus olhos de trevas? Como é que você verá as coisas? E tudo isso é aquilo que está guardado dentro do teu coração. Então, se você for meditar na palavra de Deus, no Salmo 119, só o Salmo 119 inteiro, você vai entender que o Salmo 119 inteiro, o salmista, ele se coloca sempre diante de Deus, dizendo para Deus assim, resumindo, assim, Senhor, me ensina. Senhor, me ensina a obedecer os seus estatutos. Senhor, me ensina a guardar a tua palavra. Me ensina a como praticar aquilo que o Senhor tem me ensinado. Me ensina. O Salmo 119, ele é extremamente didático para que o homem reconheça que é dependente até mesmo no praticar aquilo que é a palavra de Deus. Isso é muito forte. Por isso que é importante que você tenha. A ansiedade é saber que Deus está colocando outras coisas à frente da humanidade. E isso não é verdade. Deus jamais colocou a humanidade em segundo plano. Nunca foi o propósito de Deus e nunca será. E até hoje a humanidade é primeiro plano de Deus. Em todas as coisas, o primeiro plano é a humanidade. A Bíblia fala que ele não se alegra da morte de um perverso. Ele não se alegra da morte do pior dos pecadores. Quanto mais de você, que procura ser uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa boa. Compreende? Então, não se ache que nesse momento que você está abandonada, desamparada, de maneira nenhuma. O Salmo 139 diz que o Senhor ele é onipresente, onisciente, onipotente. O que significa isso? Ele está onde você estiver, na situação que você está,
na dificuldade que você está, e somente você pode manifestar o poder dele através de um SOS, através de um clamor, através de uma súplica. E você não precisa estar no meio da situação, gritar. Não. Adore em espírito e em verdade. Busque em Deus em espírito e em verdade. Esteja o tempo todo orando. Quando a gente fala esteja o tempo todo orando, não quer dizer que você tem que estar andando falando aos quatro ventos, vão te chamar de lunático, mas que a tua mente esteja ali sendo alimentada pela palavra de Deus. A palavra de Deus nunca vai te atrapalhar nos teus negócios. A palavra de Deus nunca vai te atrapalhar nos teus relacionamentos. A palavra de Deus nunca vai te atrapalhar em assuntos dos quais você possa estar resolvendo. Nunca. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é completa, ela complementa, ela te alivia, ela te alcança, ela te abre os olhos, ela te abre o teu coração, ela te deixa sã, liberta. Sabe? É por isso, ô dona Conceição, tudo bem? É por isso que é importante que você, em todas as suas decisões, entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Não tem esse louvor? É isso. Vai lá, fale com Ele em secreto. Diga o quanto você está indignada com essas situações que estão acontecendo em sua vida. Diga que você não aceita o que está acontecendo. Diga que você não aceita que está acontecendo isso com a sua família, com seus parentes, certo? Diga. Fale. Abre o teu coração. Eu não aceito meus filhos nas drogas, eu não aceito minhas filhas nisso, eu não aceito meu marido assim, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Não. Deus, Ele sabe de todas as suas perguntas antes mesmo que você faça, mas é necessário você fazer para que o universo, que não sabe, venha entender a tua fé diante de Deus. É por isso que nós devemos clamar. Quando nós clamamos, nós exaltamos Deus diante de toda a sua criação. Porque o anjo não sabe o que você vai falar. Os demônios não sabem o que você vai falar. O universo não sabe o que você vai falar, o que você pensa. Não, só Deus sabe. Só Deus sabe o teu futuro. Ninguém mais sabe. Você entende? Quando você clama, você para o universo para olhar para aquilo que você está falando. Como assim? Opa, tem uma pessoa que está clamando a Deus, mesmo na dificuldade, clamando a Deus, mesmo sofrendo, clamando a Deus, mesmo isso, adorando a Deus, mesmo assim, louvando a Deus, sabe? Como aquele cantor saudoso, vou passando pela prova e dando glória a Deus. Quando você dá glória a Deus na dificuldade, você mostra para o reino espiritual o quanto você é maior diante deles. O quanto você tem fé, mesmo no tempo das dificuldades. E engrandece o nome de Deus. Olha só quanto o Criador é Deus para esse povo. Eles nunca viram, nunca sentiram. Essa geração nem sabe. E mesmo assim clama, confia naquilo que Ele colocou há 2000 anos atrás, há 5000 anos atrás, através das Escrituras Sagradas. Isso é importante. Olha só, vamos continuar aqui. No versículo 25 diz assim: por isso vos digo, andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem o quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestimenta? Olha para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, não se ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Forte, hein? Você acha o quê? Quantos andarilhos tem no mundo? Quantas pessoas mendigas tem na rua? Você ouve nos noticiários mendigo morrendo de fome na rua? Você ouve andarilhos sendo atropelados no meio da rua? Você ouve isso? Você ouve pessoas que estão abandonadas embaixo de suas marquises, estando elas sendo mortas por causa das situações que elas estão vivendo? Sabe? É difícil dizer isso e forte, mas vou dizer, quase nada a gente se ouve disso. Sabe por quê? Porque Deus, mesmo que essas pessoas possam elas lembrar ou não dele, Ele está cuidando delas. Independente da situação que você se encontra agora, não queira você estimular um suicídio. Isso não é a solução para a sua vida. De maneira nenhuma. Porque as vozes que você por muitas vezes escuta, dizendo que você não é nada, que você não tem significado nenhum, que você não tem importância nenhuma, que você não vai fazer falta nenhuma nesse planeta, tudo isso é mentira. É mentira. Porque vamos entender uma coisa. Vamos nos colocar nós. Se nós não existíssemos hoje, faríamos falta? Você vai dizer assim, é claro que é difícil responder, mas é claro que não faríamos falta, porque não existimos. Muito bem. Então, sabe aquela situação que quando você conhece uma pessoa ou tem um filho, antes dele não fazia falta nenhuma. Depois de tê-lo, você não consegue viver sem? É assim você. Existem pessoas que te amam, que estão orando por você, e é você que está se colocando nessa posição de preparar o laço, de preparar a sopa, preparar o tambor para fazer um suicídio. Não permita que isso aconteça. Deus não vai descer dos céus para impedir de você fazer isso. Não vai. Isso é um livre-arbítrio. Não espere isso. Mas eu sou enviado por Deus para dizer isso para você. Não faça isso. E sabe uma coisa, você que está me escutando, Dona Conceição, Dona Aparecida, e as outras demais pessoas que estão aí, não deixe de marcar. Sabe, embaixo aqui tem um aviãozinho do lado direito da tela. Clica nele e mande esse vídeo para muitas pessoas, para as outras pessoas. O quanto antes, mais pessoas. Eu já estou terminando. Hoje vai ser mais curto. Ontem foi uma mensagem de 1h30. Também foi uma palavra poderosa, muito poderosa. Eu digo para você, o Senhor, Ele conhece todas as situações da nossa vida. Ele sabe o nosso
nosso futuro. E por Ele saber o nosso futuro. Daí Marcos Santos, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. Por Deus conhecer todas as nossas ações futuras, não é que nós vamos surpreender Ele, não. Nós vamos surpreender o universo. Nós vamos surpreender os céus com as nossas atitudes de fé. Não deixe que as vozes que estão dentro de sua mente roubem o seu futuro. Eu, por muitas vezes, certo? Uma situação muito agravante que aconteceu na minha vida, quando eu me separei pela primeira vez, pela única vez, da mãe dos meus filhos, eu tive vontade de me suicidar. E orando muito, fazendo campanha de 40 dias de oração. E foi muito forte. E eu vendo a ação demoníaca agindo, tocando em mim. Pô, mas peraí. Mas você não era pastor? Você não era líder de casais? Você não era isso, não era aquilo? Sim. Mas aí eu me lembro da palavra de Deus vinda da Jó. Jó era um homem íntegro, justo, fiel, temente. E mesmo assim, aconteceu tudo aquilo com Jó. E Jó foi uma pessoa totalmente temente, mesmo não sabendo quem era Deus. E o diabo não teve dó de agir contra Jó. Eu não perdi meus filhos, graças a Deus. Só me divorciei. Mas hoje já sou casado faz 3 anos com a Andréia Charão, uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, temente ao Senhor, justa, íntegra, que me ama. E a palavra de Deus fala que Deus daria em dobro. Não daria 2 mulheres para Jó, porque Jó não perdeu a mulher. Sabe? Talvez ali Jó tinha 10 filhos, talvez Jó não teve 20 filhos, mas teve filhos suficiente para dobrar a sua alegria. Mas a sua riqueza foi dobrada. Então tudo que a gente acredita, se põe na presença de Deus, Deus sempre vai nos dar coisas maiores. Porque existe uma palavra uma frase bem interessante, anote aí. Dê o que você pode e colherá aquilo que jamais você poderia ter. Dê o que você pode e colherá o que jamais poderia ter. Vamos continuar aqui na palavra de Deus? Vamos voltar aqui. Nós paramos aqui no versículo 26, agora o 27, dizendo: E qual vos poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar ao côvado a sua estatura? Quem poderá? E o quanto ao vestuário, porque andeis solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existem e amanhã são lançadas no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo: o que merecemos, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Olha só ali. Ali o próprio Cristo fala sobre o que haver de comer, o que haver de beber, o que haver de vestir.
Essa é a preocupação do homem. Meu Deus, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Como eu vou viver? Eu digo para você, caminhe pelas forças que tem. Invista por aquilo que tem. Confie naquilo que tem. E faça o seu melhor pelo conhecimento que tem. Independente da quantidade. Faça o seu melhor. Seja o melhor de você. Sabe? Existem umas frases aí nas redes sociais, ou nos outdoors da vida. Seja a sua melhor versão. Você está me vendo aqui, eu tenho 50 anos. Essa, nesse momento, é a melhor versão de 50 anos do André. Qual é a sua melhor versão? Tenho certeza que os anos passam, a gente vai criando barba branca, eu ainda não tenho muito cabelo branco, mas isso tudo não significa que estamos perdendo. Sim, que estamos adquirindo conhecimento, adquirindo sabedoria, adquirindo poder, certo? De poder caminhar melhor. De caminhar com mais certeza daquilo que estamos vivendo. Isso é importante. É isso que Deus quer em nossas vidas. O tempo está chegando para nós. Sim, com certeza. Ninguém vai ficar aqui para semente. Infelizmente, a morte foi dada para um homem, para todos os homens. Todos nós vamos morrer. Mas o que você tem feito em vida? Pois somente você tem essa vida para viver. Esse tempo que você teve. Não importa se você viveu 50 anos como eu vivi, sem fazer nada, sem produzir nada, sem poder alcançar nada, viver num tempo de frustração, de derrota, de desilusões, sabe, de perseguição. Opa, chegou, bateu na presença de Deus, mudou de fase, mudou a chave. Agora uma nova versão de homem, de mulher. E agora? Aquilo que fazia mal, hoje eu não faço mais. As coisas do passado não me lembro mais. Porque muitas vezes as pessoas vão querer te comparar pelo que você era e não exaltar o que você está sendo. Porque elas sabem que a mudança te trará sucesso. E muito das invejas são isso. Elas querem dizer o que você era para impedir de você continuar sendo o que você pretende ser. Não desista dos seus propósitos, não desista dos seus sonhos, não desista de viver. Independente se você está passando por dificuldades familiares, financeiras, mas o importante é que você coloque Deus dentro do seu coração e busque nele toda as suas ações, entrega a ele todos os seus pecados e apresente a ele o seu arrependimento. Vamos continuar aqui? Estamos quase acabando aqui o texto. No versículo 32 diz: portanto, todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que as necessitais de todas essas coisas. Mas buscai o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que traz a palavra de Deus? Todos nós temos um dia mau. Todos nós vivemos um dia mau. E esse é o propósito. De vencermos. Olha, hoje já é dia 6 de janeiro, 7 de janeiro. Deixa eu ver aqui que dia que é hoje. 6 de janeiro. Tô perdido.
6 de janeiro, o que significa isso diante de Deus? Que você já venceu o 6º dia deste novo ano. Que para Deus não tem diferença, 21, 22, 23, 19, não tem diferença. Para Ele, os números não fazem contas para nós, é nós que contamos os números. Para Ele, Ele já nos vê na eternidade, Ele já nos vê eterno, nós somos eternos diante de Deus. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã é responsabilidade do amanhã, isso basta. Cada um viver o seu dia mal. Todos nós temos um dia mal. Cristo teve o seu dia mal. Por que você não vai ter? E mesmo Jesus tendo o seu dia mal, naquele mesmo dia que Jesus teve o seu dia mal, ele restaurou o servo do sumo sacerdote. Naquele mesmo dia mal, ele lembrou Pedro que ele iria negar 3 vezes. Naquele mesmo dia mal, ele deixou Pilatos em silêncio por não responder às suas perguntas. Naquele mesmo dia mal, ele salvou o ladrão. Naquele mesmo dia mal, ele perdoou o pecado de toda a humanidade. Mesmo naquele dia mal, ele diz: Pai, por que me desamparastes? Mesmo naquele dia mal, ele fala: por que me desamparastes? A chave do segredo, do sacrifício legítimo da cruz foi nessa pergunta. Por quê? Porque Deus não tem convívio com o pecado. Quando Jesus fala: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus já tinha tomado todo o pecado sobre si. Jesus era um pecador. Ele levou sobre o pecado sobre si. Compreende? E naquela oportunidade, Deus não ficou em silêncio. Alguns teólogos dizem que Deus virou as costas. Mas Jesus trouxe a outra palavra. Disse assim a eles: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Em outras palavras, disse: Pai, receba o sacrifício vivo, receba a ovelha ao matadouro, receba eu para pagar o pecado de toda a humanidade. E por fim, ele fala assim: seja feita a sua vontade e não a minha. Terminando assim, ele fala a última palavra: eu entrego o meu espírito ao Senhor. E morre. Que lindo. Que constrangedor. Que forte. Jesus sentiu o meu pecado. Jesus sentiu o meu pecado. Jesus sentiu o meu pecado. Você já teve alguma situação que alguma pessoa sofreu pelos teus erros? Você já passou por algum momento que alguma pessoa sofreu pelos teus erros? E você viu que ela estava sofrendo pelos teus erros e você ficou assim: meu Deus, me perdoa. É tudo culpa minha. É isso que eu estou falando para Jesus: Senhor, me perdoa. É tudo culpa minha. O Senhor foi para a cruz por culpa minha.
O Senhor se entregou por culpa minha, porque eu sou pecador. Você está entendendo? Que não vale a pena tirar a vida? Porque alguém já tirou a vida por tua causa? Você está entendendo? Que não adianta você ser ansioso porque alguém já fez por você tudo aquilo que você não precisa fazer? Sabe quando a gente diz assim, uma mãe morre pelo seu filho? Jamais o filho vai querer que a mãe morra pelo filho. Olha só a carga de culpa se uma mãe morrer pelo seu filho. O que esse filho vai passar a vida toda passando? Olha, eu estou aqui porque minha mãe morreu por mim. Eu estou aqui porque minha mãe preferiu se entregar, dar o seu rim, dar o seu coração para eu viver. Sabe? Era uma culpa. E muitas vezes as pessoas podem ter um caminho de sucesso, mas um caminho de derrota. Aí quando você olha para a sua vida medíocre e fala assim, eu estou aqui porque não foi minha mãe que me entregou. Porque nada mudaria a minha salvação. Não foi meu pai que morreu por mim, carnal, porque nada mudaria a minha salvação. Não foi meu líder que morreu por mim, nada mudaria a minha salvação. Não foi meu líder de igreja, não foi meu pastor, não foi meu presidente, não foi meu governante, nada. Nenhum desses que morresse dizendo eu morro pela pátria, eu morro, não muda nada. Porque todo o sangue derramado dessas pessoas, querendo ou não, são sangue pecador. Mas o sangue de Jesus não. O sangue de Jesus era genuíno. O sangue de Jesus era genuíno. E por isso eu digo para você, cada dia basta o seu mal. Deus não desampara ninguém. Deus não abandona ninguém. Deus está aqui. Nesse momento, eu estou aqui no Paraná, em Guaratuba. Não sei onde você está no mundo, mas Deus está aí. Sabe por quê? Porque Ele é onipresente. Ele está do lado dos 8 bilhões de pessoas, ouvindo, enxugando, guardando a cada lágrima. E se Ele ouvir o nome dEle, ei, alguém falando, Jeová, Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, Jesus Cristo. Se Ele ouvir essa voz, porque a palavra diz, se o meu povo se humilhar, se arrepender e clamar a mim, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. A palavra-chave, Jesus Cristo. Não use o Jesus Cristo em blasfêmia. Ah, Jesus. Tudo bem, é comum. Pai, eu apresento a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Senhor, se tiver alguma delas, ó Pai, neste momento que estão em situações, ó Pai, que querem tirar suas vidas, querem parar de viver, não querem dar continuidade àquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Peço ao Senhor neste momento, Senhor, que tenha perdão sobre a vida delas e tenha misericórdia, para que
essa voz chegue até elas, dizendo para elas não fazerem isso, porque o Senhor é um Deus que ama elas e que está com elas neste momento. Que elas venham desatar os nós, que elas venham jogar essa sopa fora, que elas venham tirar essa bala do tambor, que elas venham sair de cima das escadas, sair de cima das cadeiras, Senhor, e continuar a vida. Senhor, abençoa aqueles que estão ouvindo, Pai, e que precisavam ouvir esta palavra, porque é o Senhor que sustenta todo o tempo. Se o Senhor sustenta as aves dos céus, se o Senhor sustenta as lírios do campo, Senhor, se o Senhor dá de comer, beber, Senhor, e nenhum deles, ó Pai querido, guarda em celeiros, e nenhum deles vestiu-se, Salomão se vestiu igual a eles, ó Pai. Quanto mais nós que somos a sua imagem e semelhança. Obrigado, Deus, que as pessoas possam compartilhar esse vídeo e entender, Pai querido, que a palavra é compreendida de acordo com as situações emocionais, das circunstâncias das quais elas estão vivendo, mas que elas possam entender que é o Senhor, ó Pai querido, que dá a resposta, para que todos possam entender o quanto o Senhor é Deus na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto sobre a tua vida. E que te dê a paz. E até amanhã. Não deixe de compartilhar. Não deixe de marcar as pessoas que precisam ouvir isso. Deus abençoe a todos.